Vamos para a nossa terceira aula da lição CPAD, que tem um tema muito importante. Bom, eu espero que você esteja bem, que eu esteja encontrando tudo na santa paz do Senhor, que esteja tudo aí sob o controle de Deus na sua vida, tá bom? Eu sou o Aguinaldo e nós estamos aqui para partilhar conhecimento com você e pedindo a você para que você não deixe de se inscrever no nosso canal aí, caso não seja inscrito, dar o seu joinha e deixar o seu comentário e compartilhar. Seja a bênção aí para outras vidas. Olha, a inerrância da Bíblia. A Bíblia tem falha, a Bíblia contém erros, a Bíblia se contradiz. Bom, a Bíblia é ou não é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? O que é a Bíblia? Bom, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas você pode começar, para fazer o seu primeiro ponto de contato com o seu aluno, fazendo essas perguntas. O que vocês acham da Bíblia? Alguém já questionou você por crer na Bíblia? Alguém já questionou você e disse que crer na Bíblia é uma ilusão? Conhece alguma pessoa que hoje não crê mais na Bíblia, mas que já creu e já fez parte do corpo de Cristo? Pode ser o seu primeiro ponto de contato. Então a gente precisa entender uma coisa. A Bíblia, ela é uma questão de fé. Eu vou ler um texto aqui para a gente poder compreender isso de uma maneira mais clara. É claro que nós vamos sempre ter os inimigos da Bíblia, aqueles que procuram pontos e falhas na Bíblia para tentar desacreditá-la. Mas isso não abala a nossa estrutura. Bom, o texto áureo vai dizer: porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. E a verdade prática diz: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível, não se corrompe. Só a Bíblia mostra as falhas e os acertos dos homens. Olha, Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao 21, é o texto base, também somando com Hebreus 15 ao 17. Tá bom? Essa lição aí, ela sempre tem os objetivos, que é sempre bom pontuá-los, que é informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro, explicar que o Espírito Santo manteve a relação divina incorruptível, a revelação divina incorruptível, e constatar que a Bíblia é a verdade de Deus. E aí nós vamos para a nossa introdução. A infalibilidade e a inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia não falha e não erra. Bom, se nós, como professores, não ensinar de modo que o aluno enxergue convicção
dos nossos ensinos, olha, se o aluno entender que nem o professor acredita naquilo que ele está ensinando, fica um pouco difícil, né? Eu vou contar uma história aqui que de repente sirva para você na sua aula. David Rimmel, um inglês ateu do século XVIII, costumeiramente ia ao templo ouvir George Whitefield pregar. Todas as vezes que o Whitefield estava pregando, lá estava David Rimmel. Uma certa feita, ele na sua caminhada, passando para o templo, foi interpelado por um dos seus amigos, que disse para ele: Rimmel, para onde você vai com tanta pressa? Ele disse: eu estou indo ouvir o Whitefield. Aí o amigo interpelou-o novamente e perguntou: mas você não acredita no que ele prega? Ele disse: eu não, mas ele acredita. O que ele quer dizer com isso? O fervor, a gana, a inspiração com que o Whitefield pegava a Bíblia para expor, fazia com que até aqueles que não tinha muita crença, não tinha nenhuma crença, fosse ouvir Whitefield devido à gana e à convicção com que ele expunha as Escrituras Sagradas. Como você faz a exposição das Escrituras Sagradas, meu amigo, meu professor? Vamos despertar aí para demonstrar para o aluno a nossa crença pela gana com que nós pegamos a palavra. E talvez você possa falar: ó, nós estamos preparando, vou abrir um parênteses aqui rapidamente, nós estamos preparando um curso aí de capacitação e treinamento para professores de escola bíblica. Um dos pontos nós temos aí, ó, talvez o professor possa falar assim: pô, mas eu sou assim mesmo, esse é o meu jeitinho. Eu não sei, eu não vou mudar. Mude. A mudança está em você. A mudança de comportamento, a mudança de ações, a mudança na metodologia está em você e você é capaz de mudar. Então, ó, você é a pessoa capaz de injetar convicção da inerrância da palavra para os seus alunos. Eu falo que você é capaz, não no sentido de produzir a fé no aluno, porque isso é instrumento da palavra, é a palavra que faz isso com o Espírito Santo usando. Mas você é um fator inspiracional para o seu aluno, quer motivando ou quer desmotivando. Vamos lá, então, ó, pega com porque a Bíblia eu acho. Não, você não acha, a Bíblia diz. E quando você fala a Bíblia diz, ou está escrito, que é um contexto mais bíblico, como Jesus usou por vezes, está escrito. Você tente saber e achar e provar e mostrar aonde está escrito aquilo que você abordou. Então, a gente vai dinamizar a nossa aula e ó, o aluno vai sair de lá com uma inspiração. Vamos lá, o que é inerrância da Bíblia? O conceito de inerrância. Inerrância é uma palavra que você não encontra na Bíblia. A Bíblia não tenta provar para ninguém que ela não contém erro, não é a finalidade da Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e é um livro de fé. Então, ó, nós não vamos encontrar essa palavra que a Bíblia é inerrante, mas está implícito ali
a sua inerrância. Paulo mesmo chama a Bíblia de a sã doutrina. Sã porque não contém erros. Sã porque é alimento, é remédio para curar uma sociedade doente. Então nós não vamos encontrar, mas está ali, implícito em todo o conteúdo escriturístico. E você precisa crer e ensinar isso com convicção. Bom, o segundo, a Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo não aparece, nós já comentamos aqui, mas está implícito ali, em vários textos, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E aí nós precisamos crer por fé nessa palavra que é infalível. Passa a minha e passa a sua, mas a palavra do Senhor, ela não há de passar. Vamos lá, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Não obstante outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não a consideram como inerrante. Ou seja, há a teoria de que a Bíblia ela só é inerrante quando se trata da salvação. Nos outros pontos, a Bíblia ela tem os seus erros. Bom, a Bíblia, Deus, ele não tirou a originalidade dos seus escritores. Ele não tirou a originalidade dos seus escritores. Então a Bíblia tem ali muito dos seus dialetos, dos seus jeitos, das suas formas, da sua cultura. Por isso que estudar a Bíblia eu preciso estudar todos os abismos da interpretação. Quais são os abismos interpretativos da Bíblia? A língua, a cultura, a geografia e o tempo. A língua, a cultura, a geografia e o tempo. A gente precisa estudar esses 4 abismos que a gente chama de abismos interpretativos. Se a gente conseguir estudar isso aí e compreender, nós vamos ver muito como a Bíblia é veraz. Ela é a sua infalibilidade e a sua inerrância. O vocábulo infalível indica que não pode e nem consegue falhar. E a sua inerrância, quer dizer que ela não contém. Então a Bíblia não falha e não contém erro. Um hino sugerido para a gente, de repente, abrir essa escola, aquele hino da harpa, eu não me lembro o número. Creio eu na Bíblia, o livro do meu Deus. Acho que tem tudo a ver com essa lição. Ou abrindo ou fechando numa conclusão com esse louvor de adoração a Deus. Bom, vamos aqui para o 2. O Espírito Santo preservou as Escrituras. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Aí nós temos os manuscritos autógrafos. Autógrafos vêm do próprio autor, aqueles que são originais. De auto, que é próprio de si mesmo, e o grafos, que vem de grafém, de escrita, de grafia. Então, manuscritos originais são chamados autógrafos e são os textos com grafia do próprio punho, dali, que o autor bíblico ou de seu escrevente, do seu escrivão. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro 1,21. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservam a exatidão dos originais. Nós não temos cópias, ou melhor, nós não temos manuscritos originais, completos, escrito a punho pelo próprio autor. Mas as cópias, até por achados hoje arqueológicos, foi provada a veracidade dos textos. Então a gente vai vendo, ainda que a gente não precise de achado arqueólogo para acreditar na Bíblia. A gente acredita na Bíblia porque ela é a Bíblia.
e não por achados arqueológicos. Os manuscritos epógrafos, os manuscritos apógrafos. O que seriam os manuscritos apógrafos? Apo, esse prefixo quer dizer longe, longe, e o grafos. Então você tem aí um escritor que está longe do original, no quesito dele não ser o original, ele não ser o oficial. Então, distante ou longe do escritor original, daquele a quem deu o autógrafo. É o que nós temos nas nossas mãos. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Atualmente existe cerca de 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Então nós temos aí grande quantidade de cópias da palavra de Deus e que não tira a veracidade dessa palavra que é fiel. Que é fiel. Deus é fiel à sua palavra. Nós temos também os apócrifos, que são aqueles que estão longe de ser canonizado, que está oculto, que está escondido. São os escritos que não foram inspirados por Deus. Você pega a Bíblia Católica, por exemplo, você tem lá 7 livros apócrifos e 4 acréscimos. Se você tiver, leve para a sua aula, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Peregrino, a edição pastoral, a CNBB. Pega uma Bíblia Católica, leva para lá para você, de repente, conversar e até mostrar. Já deixa tudo preparadinho hoje aí, ou na véspera da sua aula, quando você estiver fazendo, quando estiver preparando todo o seu material para levar para a sala de aula. Então nós temos aí, a Bíblia é a verdade plena. Bom, olha o texto que eu vou ler. Salmo 138, versículo 2. Diz assim: prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Acima de tudo, o nome de Deus e a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra sua é a sua identidade. Há um conceito na psicologia que diz que a palavra ela é a expressão do pensamento, o canal da alma e a radiografia do caráter. Quer conhecer o caráter de Deus? Leia, estude, medite na palavra de Deus. E o caráter de Deus será impregnado nas nossas vidas. E aí sim nós vamos começar a ter um caráter verdadeiramente cristão. Somente estudando a palavra de Deus. É ela que é o agente transformador das nossas vidas. E isso prova a sua inspiração, o poder de transformar vidas que tem a palavra de Deus. Então, a Bíblia é a verdade plena, né? Plena, ela não é parcial, ela é plena. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela é fiel, verdadeira. A verdade espiritual moral, que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Ela afeta a nossa vida espiritual e automaticamente a nossa moral, o nosso proceder de uma maneira padronizada
nas Escrituras Sagradas. Só a Bíblia. Qualquer homem, por mais vil que seja, se ele se apegar à Bíblia, com certeza ele irá ter sucesso no quesito mudança de vida e de comportamento. A Bíblia é poderosa para fazer isso. E o 3 diz a verdade histórica e científica. Então, cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. Em toda a matéria. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Bíblia é a verdade de Deus. Vamos crer nesse livro santo. Concluindo o nosso resumo de hoje, apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar as autoridades das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Inerrante, infalível com plena autoridade no que diz. Então, professor, creia na Bíblia. Creia na Bíblia, pratique a Bíblia, viva a Bíblia. Seja um aluno, um professor que inspire seus alunos. Isso é capaz de mudar a sua classe, revolucionar a vida das pessoas. Tenha em mente que você está ensinando não para levar informação, você está ensinando para transformar vidas. Grande abraço, fica com Deus, até o nosso próximo encontro, falando sobre Escola Bíblica Dominical, lição CPAD. Fica com Deus, até lá. Voltaremos para a próxima lição.